Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus, por sua bondade e infinita misericórdia, continue cuidando de cada um de nós, em nome de Jesus. Eu quero meditar em um texto bíblico juntamente com vocês. Eu quero convidar cada um a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, que nos diz assim: E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Louvado seja Deus. A história bíblica vai dizer que quando Deus ele rejeitou o reinado do rei Saul, aprove a Deus preparar um sucessor, aquele que assumiria o lugar de Saul, porque este tinha sido rejeitado por Deus. E Deus preparou Davi. E quando Deus separou Davi, Davi foi se destacando em uma subsequência, demonstrando que realmente Deus era na vida dele. E por conta disso, Saul, quando começou a analisar essas características de aprovação da parte de Deus na vida de Davi, ele procurava de todas as formas matar Davi. Mas também a narrativa bíblica do contexto bíblico, histórico, vai dizer que Davi, ele criou um vínculo de aliança, de amizade muito grande com o filho de Saul, chamado Jonatas. E ali eles fizeram um pacto, em vida, de um usar para com o outro de beneficência da parte de Deus para com os familiares, com as parentelas. Só que a Bíblia vai dizer que Jonatas aqui nesse momento aqui, ele está morto. E Davi, ele por um despertamento, quem sabe Deus tocou no coração dele, para procurar saber se ainda existia alguém da casa de Saul vinculado ali com a vida de Jonatas. Por isso ele perguntou: existe alguém ainda da casa de Saul, alguns familiares, para que eu possa usar com ele, eu venha usar de beneficência por amor de Deus, pelo pacto que eu fiz com Jonatas em vida? Aí um servo da casa de Davi foi e se apresentou diante do rei Davi. Davi perguntou para ele: é tu, Ziba? Aí ele disse: sim, teu servo. Aí Davi foi e perguntou: existe alguém ainda da casa de Saul para que use de beneficência por amor de Jonatas? Aí Ziba foi e deu as características, falou: ainda existe um filho de Jonatas. Ele mora na casa de Maqui, filho de Amiel, lá em Lodebar. Porém ele é aleijado de ambos os pés. E Davi de pronto mandou buscar Mefibosete. E o texto bíblico vai dizer que chegou lá aqueles homens amantes de Davi para buscar Mefibosete lá em Lodebar. Só que o contexto histórico bíblico vai dizer que Lodebar era um lugar de esquecimento, terra de dor, de sofrimento, terra árida onde não eram terras produtivas. Aqui eu quero meditar um pouco no que Mefibosete passou naquele lugar. Mefibosete não tinha culpa de estar vivendo aquilo. E quem sabe em algum momento, em uma conversa no final de tarde, ele disse para alguém: olha, eu sou filho de príncipe, de rei. E quem sabe alguém não acreditou e disse para ele: se tu é filho de rei, tu é neto de rei, filho de príncipe, por que tu está vivendo essa vida aqui? Mas só que a hora de Mefibosete chegou. Mas na verdade esse texto aqui, Deus ele me chamou a atenção nessa manhã em algo peculiar, diferente. Quando Davi ele perguntou para Ziba se existia ainda alguém da casa de Saul, Ziba disse que sim. Falou: existe um. Falou o nome dele, Mefibosete. Falou a casa onde ele estava morando, na casa de Maqui, filho de Amiel, lá em Lodebar. Porém, Davi
escutou da boca de Ziba uma característica que ele não tinha perguntado. Olha, ele é aleijado de ambos os pés. Eu não posso dizer que Ziba ele usou de má fé, de dizer que Mefibosete ele era coxo, aleijado de ambos os pés. Eu não sei qual era a intenção de Ziba. Mas é uma história muito bonita. É uma história de fidelidade em aliança em vida de Davi e Jonatas, de superação, de restituição na vida de Mefibosete, e também uma fala da parte de Ziba desnecessária. Quem sabe Ziba ele não teve má intenção de dizer que ele era aleijado. Só que nos dias que vivemos, que se chama hoje, muitas pessoas querem colocar você, eu, cada um de nós, muitas das vezes, sabe como? Com um abre-alas, aonde venha desabonar a tua conduta e o teu comportamento e até a tua história. Ziba falar que ele era aleijado de ambos os pés, não desabonou a conduta dele para ele ser restituído naquilo que era propriamente dele. Aquilo que era de Mefibosete estava sendo administrado por Ziba. E quando Mefibosete chegou diante do rei, o rei falou: olha, tudo que é teu vai ser restituído. Ziba, por sua vez, ele vai trabalhar, os seus filhos, os seus servos, porém você vai comer contínuo na minha mesa. Louvado seja Deus. Olha que história. Quem imaginaria que poderia acontecer isso na vida de Mefibosete? Quem poderia imaginar que poderia acontecer uma restituição dessa na vida de Mefibosete? E o texto me assegura a dizer que Ziba ele sabia onde habitava Mefibosete, porém ele não sabia da aliança que tinha de Davi com Jonatas. Quando uma criança ela vai fazer um desenho, sem muita noção, ela pega uma caneta, um lápis de cor, uma canetinha e fica fazendo ali, riscando. Aí na concepção dela é uma casinha, é um sol, é alguma coisa. Ela é inocente, a criança, porém tem pessoas que fazem uso de razão, que quer pintar um quadro seu e meu feio por conta. Tem pessoas colocando abre-alas que desabonam a tua conduta diante de Deus e diante de muitas pessoas. Só que ninguém ludibria Deus, ninguém engana Deus. Eu não sei qual era a intenção de Ziba de dizer que ele era aleijado de ambos os pés. Mas assim hoje o adversário das nossas almas encontra espaço para trabalhar na vida de muitas pessoas que querem desabonar a conduta de outras, colocando abre-alas, muitas das vezes no comportamento reprovado, numa ação, em uma atitude que desabonou a conduta dele, ou seja, quer colocar aquilo que te desabona, não aquilo que te abona. Só que a fala de Ziba não foi suficiente para impedir Mefibosete de tomar posse do que era dele. Eu vejo nesse texto aqui um Deus que muda a vida, um Deus que muda a história. Deus usou Davi para dizer assim: ó, Ziba, você, os seus 15 filhos e os seus 20 servos vai trabalhar a terra e o produto que vem da terra é do teu senhor, Mefibosete. Aquele que tu disseste que ele é aleijado de ambos os pés. Está aí ele. Porém, ele vai comer de contínuo na minha mesa. Deus, o Criador, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus que muda o quadro, ele muda a história. Ele abate de cima a baixo e ele exalta aquele que está lá embaixo, que está para subir lá em cima. Receba essa palavra. Eu não sei como é que você está nessa manhã, mas acredita que a palavra ela é de Deus. Essa palavra nos fala da fidelidade de Davi com Jonatas. Temos que analisar a nossa fidelidade como está com Deus.
servir a Deus, crer em Deus, não te dá garantia de imunidade de passar por algum deserto, por algum lugar que pode ser de esquecimento em Lodebar. Só que Deus é um Deus que resgata, é um Deus que restitui, que renova e que restaura. Acredita nisso nessa manhã? Eu não sei como é que você está no teu ministério, na tua família, na tua casa, no teu financeiro. Eu não sei o que você tem vivido. Porém, pela palavra eu acredito que Deus é um Deus que muda a história. Eu creio que Deus que tocou no coração, louvado seja Deus, de Davi, para se lembrar da aliança que ele tinha com Jonatas. Deus pode tocar no coração de alguém em prol da tua vida, da tua história. Receba essa palavra, eu quero orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço e acredito que é o Senhor que dá a última palavra. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, que consigamos continuar firmes e constantes e abundantes na tua presença, acreditando que na vida de cada um de nós quem dá a última palavra é o Senhor. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.